O drama de fazer uma cirurgia e sair do hospital entre a vida e a morte. A sua tripa do intestino foi reconstituída porque ela teve 2 perfurações por causa de 4 compressas que ficaram dentro da senhora. A paciente entrou na justiça, ganhou e ainda conseguiu aumento no valor da indenização. Pagar a faculdade e ser impedido de estudar por um erro bancário. Impediu o aluno de entrar, impediu o aluno de fazer prova, reter documentação se ele quisesse transferir. Então, esse tipo de penalidade é que não pode acontecer. A lotérica, onde ela quitou a mensalidade, não transmitiu o pagamento. O banco foi condenado a pagar indenização. Risco de desastre ambiental no mar de Pernambuco. Um navio naufragou cheio de óleo diesel. Pode ocorrer uma catástrofe ambiental. A quantidade de óleo é muito grande e vai exatamente com o vento. Atualmente iria para as praias de Olinda, iria poluir as praias de Olinda. Para acabar com impasses e acelerar a retirada, o caso foi parar nos tribunais. Veja agora, no Via Legal. A vida não tem preço. Mas e os erros médicos cometidos nos hospitais brasileiros? Quanto deve ser o pedido de indenização, por exemplo, quando o material cirúrgico é esquecido dentro da barriga de um paciente? No sul do país, uma mãe que passou por esse drama achou pouco o valor determinado pela justiça. Diante do risco de morrer e deixar o filho órfão, ela pediu aumento da indenização e conseguiu. Aos 34 anos, Gisele trabalha como copeira e cuida sozinha dos 3 filhos. Eu tinha o companheiro que era o pai dos meus 2 filhos, que eu tenho 3, né, com o Pietro. E ele faleceu. Depois de 3 anos eu me relacionei com o pai do Pietro. E aí foi uma turbulência e acabei ficando sozinha. Quando ele descobriu que eu estava grávida, né? O acompanhamento médico para o nascimento do filho caçula foi feito num posto de saúde e depois no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Fiz tudo certinho, tudo direitinho. E aí, quando me deu as dores, eu estava em casa. Eu tinha uma consulta um dia antes e aí o médico disse no outro dia para mim procurar emergência porque eu estava com um dedo de dilatação. Foi o que ela fez. No dia 10 de dezembro de 2014, o parto para o nascimento do pequeno Pietro foi realizado. Uma cesariana no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Quando ele nasceu, elas demoraram muito para tirar ele. E aí eu vi que era uma correria atrás da outra. Quando elas tiraram ele não chorou, porque meus outros 2 filhos, quando eles tiraram, eu escutei, chorou, depois eles colocaram em cima de mim. Por causa disso, Gisele e o filho ficaram aqui no Hospital de Clínicas por mais de 1 semana. Só então, ela e o bebê tiveram alta. Mas o retorno para casa não foi tranquilo, como a mãe imaginava. Foram semanas com dores na barriga. E 3 meses após ganhar o filho, Gisele retornou ao hospital. O estado de saúde dela era grave. Na época, esse médico que me atendeu de plantão, ele não me passou muita coisa. Porque ele só mandou eu fazer os exames. Ele só disse para mim, você vai ter que fazer uma cirurgia com urgência e nós vamos ter que te levar às pressas e vai ser agora. Gisele ficou 6 horas na sala de cirurgia. Ele entrou no quarto e disse, tu sabe por que tu fez essa cirurgia? Eu disse, não, e gostaria muito de saber. Porque eu me acordei e tô com 2 bolsas e eu quero saber o porquê. E ele disse, essa bolsa é porque a sua tripa do intestino foi reconstituída porque ela teve 2 perfurações por causa de 4 compressas que ficaram dentro da senhora. Erro que poderia trazer sérias consequências para Gisele, como explica esse médico.
Em geral, a presença, a gente chama de corpos estranhos residuais dentro do organismo, pode produzir uma gama diferente de efeitos. A consequência que eu diria que seria a mais preocupante justamente é o ocasionamento de uma infecção, né? E dessa infecção eventualmente poder se agravar e poder se disseminar pelo organismo. Por todo o sofrimento físico, abalo familiar e emocional, Gisele entrou na justiça contra o Hospital de Clínicas e pediu indenização por danos morais. Ela teve que fazer outras cirurgias, né? E teve um prejuízo enorme, que foi não poder acalentar o filho dela durante esse momento, porque ela sentia dores horríveis. Em primeiro grau, o pedido foi aceito e o hospital condenado a pagar indenização de R$30 mil. Ela fez todo o pré-natal pelo Hospital de Clínicas, o que poderia, digamos assim, não ter levado tanto tempo para se descobrir esse evento danoso e causar tanto prejuízo a uma pessoa que, imagina, ganhou nenê. Gisele e o hospital recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ela pediu aumento da indenização e a unidade de saúde a redução do valor. Após analisar o processo, o juiz federal convocado para atuar no caso manteve a condenação ao hospital e subiu o valor da indenização de Gisele para R$40 mil. E procurou, por um lado, procurar indenizar condignamente a pessoa, o paciente, mas também por aquele efeito pedagógico, né, para que cada vez o serviço tenha mais cautela, mais cuidado, para que esses fatos não voltem a ocorrer. Então, se procurou atender um duplo objetivo, né, o efeito pedagógico e indenizar mais condignamente a pessoa. Apesar do desfecho favorável, Gisele ainda tenta superar o trauma provocado pelo erro médico. A decisão da justiça, para mim, foi mais para eles terem mais cuidado com outras pessoas, não só comigo, que eles não tiveram, mas que venha acontecer com outras pessoas, que aconteceu comigo, que não aconteça mais, né? A era é da tecnologia. Informação em tempo real, mensagens instantâneas pelo celular, conversas por vídeo. Mas nem tudo segue a rapidez dos computadores. Mandar um DOC de banco, por exemplo, leva pelo menos um dia para ser transferido e cair na conta da outra pessoa. Isso quando não acontecem enganos. No interior de São Paulo, um erro fez uma universitária ser impedida de voltar a estudar. Ela quitou normalmente a mensalidade, mas o pagamento não foi transmitido. O Brasil tem hoje mais de 2.000 instituições privadas de ensino superior. 25% delas se concentram no estado de São Paulo. Mas nos 4 cantos do país, a realidade é uma só. Alunos estão abandonando os estudos. De acordo com um relatório recente do Ministério da Educação, o número de estudantes que deixaram a faculdade ou trancaram a matrícula cresceu nos últimos 3 anos. Em meio às rodinhas, sempre tem uma história. Tive um primo meu que ele não conseguiu mais bancar a faculdade e ele teve que trancar o curso dele, por questões financeiras. Eu sou autônomo e isso me deixa, assim, às vezes um pouco com medo, né? De repente, eu meio que quebrar, não conseguir terminar a faculdade, isso ainda é meio que uma dúvida para mim. Se eu não pagar, assim, se eu não estiver trabalhando para conseguir pagar, minha família não consegue bancar 100% da minha mensalidade, eu teria que trancar. A preocupação tem motivo. Alunos com pagamento em atraso fizeram aumentar a inadimplência no setor. Este ano já passou de 9%, segundo o diretor do Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior. Ele aponta a crise econômica, o desemprego e a diminuição dos contratos do financiamento estudantil como as principais causas. A educação, não só superior, como a educação como um todo, a básica também, apresenta os maiores índices de inadimplência. Mais do que, por exemplo, essa lei não existe uma lei dessa, por exemplo, para o setor de saúde, né? Incrivelmente só para a educação. Isso faz com que a inadimplência sempre seja das mais altas, mas ela teve uma boa queda dos anos de 2010 até 2014 por conta do FIES. Então, o aluno no meio do semestre, se ele ficasse inadimplente,
ele logo tinha uma ferramenta, ele podia recorrer ao financiamento estudantil para não deixar de pagar. A faculdade pode fazer a cobrança por meio de notificações, protestos e até ações judiciais. Ainda de acordo com o Procon, a Lei 9.870 de 99, que regula a mensalidade escolar, garante a renovação da matrícula, desde que o aluno não esteja inadimplente, mas dá a ele o direito de terminar o semestre ou o ano letivo. Então, assim, se for verificado que há uma inadimplência, a instituição pode cobrar, pode efetuar a cobrança, pode conversar com o aluno, pode até cobrar multa e juros de uma mensalidade que não foi paga no prazo. Agora, nunca aplicar nenhum tipo de penalidade pedagógica. O que eu estou querendo dizer com isso? Impedir o aluno de entrar, impedir o aluno de fazer prova, impedir, reter documentação se ele quiser se transferir. Em Campinas, no interior de São Paulo, uma estudante não conseguiu fazer a rematrícula. A faculdade alegou que ela estava inadimplente. O problema é que ela quitou a mensalidade, mas a Caixa Econômica não processou o pagamento feito numa casa lotérica. Resultado, a universitária foi impedida de voltar a estudar e, diante do constrangimento, ela entrou com uma ação na Justiça Federal contra o banco. Na defesa, a Caixa alegou que a responsabilidade do constrangimento causado à estudante foi da própria universidade, que proibiu a entrada dela. Mas a Justiça Federal em Campinas teve outro entendimento e condenou o banco a pagar uma indenização por danos morais no valor de 10 salários mínimos. O Tribunal Regional Federal de São Paulo confirmou a decisão, que já foi cumprida pela Caixa. Este advogado, especialista em direito educacional, explica o motivo. Nesse caso, isso é uma compensação bancária. Ela poderia não só ter pago na Caixa Econômica, poderia ter pago em outro banco, por exemplo. E esse banco que teria a responsabilidade de repassar para a escola. Concorda? A escola não sabe onde ela efetuou o pagamento, para quem que ela efetuou o pagamento. Então ela fica esperando e faz a baixa bancária, né? Que aí depois que o banco repassa, aí repassa para eles. Então tem que fazer aquela baixa KNAB, aquelas coisas. Então, a escola realmente nesse caso não poderia fazer nada, exceto cumprir a lei. E a lei permite que a escola recuse a matrícula de um aluno inadimplente. No caso da estudante, a falta de pagamento foi um erro bancário. Mas para Matheus, que está no 5º semestre do curso de marketing, a preocupação na hora da renovação da matrícula será outra. Saí agora do emprego recentemente, né? Então eu ainda estou conseguindo pagar as últimas prestações agora, mas para o próximo semestre, já para renovar, eu estou meio desesperado correndo atrás agora de uma colocação para poder continuar. Esse é um dos maiores medos, né? De não ter um emprego agora fixo e ter que manter a faculdade. O déficit na Previdência deve passar de 200 bilhões de reais em 2018, nas projeções do governo. A sangria do dinheiro do trabalhador tem vários motivos. Um deles são as fraudes. Pelo menos 10% dos benefícios pagos pelo INSS tem algum tipo de erro ou falcatrua. Existem quadrilhas especializadas em enganar aposentados e roubar dinheiro público. Mas também tem gente que não tem direito a benefícios e tenta aplicar golpes. O sonho de trabalhar, se aposentar e depois ter uma vida mansa e alegre está longe da realidade do brasileiro. Não bastasse o baixo valor das aposentadorias, ainda tem a demora para conseguir o benefício. É nessa hora que quadrilhas entram em ação e se aproveitam dos idosos. Elas prometem agilizar o processo dentro do INSS e acabam roubando o dinheiro dos beneficiários. Foi o que aconteceu com Maria Sebastiana. Ela confiou em uma terceira pessoa para conseguir a aposentadoria e foi enganada. Como era só para dar entrada e eu já tinha 31 anos de trabalho, eu juntei toda a minha documentação e entreguei a ela. E ela deu entrada. Meses depois eu fui saber que a minha aposentadoria tinha sido falsificada. Eu não sabia que existia isso. Era uma quadrilha que cobrava das pessoas depois. Seu Sebastião também caiu em um golpe parecido e teve um prejuízo de R$ 8.500. Ela produziu uma carteira para poder fazer esse tipo de coisa.
E na época ela me pediu R$ 4.500 para fazer essa aposentadoria, que era para pagar, que ia ter acesso ao INSS e ia fazer a aposentadoria. Quando no final que eu tivesse aposentado, eu dava mais 4.000. Tem gente que é enganada pelas quadrilhas, mas também existem pessoas que aplicam golpes na Previdência, como uma mulher que falsificou a carteira de trabalho do marido falecido para receber a pensão por morte. A história aconteceu em Minas Gerais e, segundo o Ministério Público, a viúva teria tido a ajuda da filha para cometer o crime. Elas conseguiram o benefício, mas a fraude foi descoberta e o caso foi parar na Justiça. Em primeira instância, a filha foi absolvida e a mãe condenada a 1 ano e 4 meses de reclusão pelo crime. Mas o Ministério Público recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, pedindo também a condenação da filha. Ao analisar o caso, a 4ª turma do TRF1 manteve a decisão de primeiro grau, por entender que ficou comprovada a fraude contra a Previdência cometida pela mãe. Porém, faltaram provas para condenar a filha. E a legislação é clara: se aposentar antes do tempo sem cumprir os requisitos legais ou receber algum benefício da Previdência Social sem ter direito é crime. O artigo 171 do Código Penal diz que aquele que, mediante uma fraude, mediante um ardil, consegue enganar outra pessoa, ou seja, obter uma vantagem ilícita para si ou para outro, isso é crime. Então, se for em detrimento da Previdência Social, isso é configurado a fraude previdenciária. Hoje, 1 em cada 10 benefícios é pago com fraude ou erros. Foi o que descobriu um levantamento feito pela Previdência, o Ministério Público, a Polícia Federal, os Ministérios do Trabalho e do Desenvolvimento Social e o Tribunal de Contas da União. A gente tem que olhar esse prejuízo não só do ponto de vista financeiro dele. A gente tem que encarar esse prejuízo do ponto de vista moral. Eu acho que a principal questão não é a questão financeira, é a questão moral. Alguém está recebendo um benefício ao qual ele não faz jus, então tem um recurso público dessa pessoa que está recebendo, que está saindo da sociedade como um todo e está indo para alguém que não tem direito algum de receber o benefício. Esse advogado especialista em direito previdenciário diz como evitar esse tipo de situação. O que nós aconselhamos é que busque um verdadeiro advogado especialista em direito previdenciário, confirme se está inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e se ele tem conhecimento na matéria, para poder ajudá-lo no requerimento desse benefício. Mesmo porque, depois de cair no golpe, a dor de cabeça pode levar anos para passar. Eu, com todo o preparo que tenho profissional, com todo o conhecimento que tenho, eu caí nisso. Só não fui vitimada porque eu estava usando a verdade, eu tinha tempo de contribuição. Por isso que eu não fui vitimada. Só que foi interrompido 32 meses de salário meu e agora estou esperando o INSS há 4 anos me pagar o que foi tirado de mim. Risco de desastre ambiental no litoral brasileiro. Um navio que naufragou com o tanque cheio de óleo diesel em 2016 está no fundo do mar em Olinda, Pernambuco. A Marinha tentou içar a embarcação, mas não conseguiu. A empresa dona do navio diz que depende de planos de ação aprovados pela Capitania dos Portos e pelo IBAMA para fazer o trabalho com segurança. Na corrida contra o tempo para proteger o meio ambiente, o impasse foi parar nos tribunais. Luta de espadas, perseguição e piratas. Parece até cena de filme, mas na verdade é uma aventura teatral pelas águas do Rio Capibaribe, no centro do Recife. Um passeio que atrai turistas de todas as idades em busca de emoção. Mas o que inspira a ficção é a própria realidade. Não é difícil encontrar nas profundezas do oceano pernambucano um navio dos tempos da Segunda Guerra Mundial. O estado tem 33 embarcações no fundo do mar. Recife é considerada a capital brasileira dos naufrágios.
E quem faz um mergulho no Parque dos Naufrágios encontra, além das embarcações, corais por toda parte, cardumes de peixes e até arraias. Anderson é mergulhador e, para ele, um dos melhores cenários é onde está o navio Gonçalo Coelho. O Gonçalo Coelho ele está a 33, 34 metros de profundidade, está na frente da praia de Serrambi, no litoral sul, tá? E ele é um navio que atuou na Segunda Guerra Mundial com transporte de material bélico. E o interessante dele é que o interior dele está todo aberto e você pode passear da proa à popa sem nenhum obstáculo do início até o fim. São naufrágios por causas naturais, guerras ou propositais. Neste caso, com autorização da Marinha. Distante do universo fictício dos piratas ou das guerras, na vida real os naufrágios ainda acontecem. No final do ano passado, um navio saiu do porto do Recife com destino a Fernando de Noronha, mas não chegou na ilha. O Navemar 12 encalhou em Corais, no mar, próximo a Olinda, com mais de 6 mil litros de óleo diesel no tanque e ainda transportando carros e material de construção. Esse instrutor de mergulho foi um dos primeiros a avistar o navio encalhado. De acordo com ele, o Navemar 12 não deveria ter saído por conta das condições climáticas. O mar estava agitado no dia, o que pode ter provocado o acidente. Ele conta que avisou a Capitania dos Portos e se preocupou com os possíveis danos ambientais. Riscos com relação a esse acidente é que pode ocorrer uma catástrofe ambiental. A quantidade de óleo é muito grande e vai exatamente com o vento. Atualmente iria para as praias de Olinda, iria poluir as praias de Olinda. Como ele o óleo é bem mais leve que a água salgada, ele vai boiar, ele vai direto para a superfície, o vento e as correntes vão empurrar para as praias. A empresa dona do navio afirma que fez de tudo para retirar a embarcação e a carga do fundo do mar. Desde que o acidente aconteceu, a empresa ela vem tomando todas as medidas para impossibilitar que existisse qualquer dano ao meio ambiente, ou seja, isolou a área, tomou todas as cautelas para não existir nenhum vazamento de óleo ou dano ao meio ambiente e começou a procurar empresas, buscar orçamentos, buscar planos para que essa remoção do casco naufragado ela pudesse ocorrer. Prestes a completar um ano do naufrágio, a advogada da empresa explica o motivo da demora. Os planos de ação devem ser aprovados pela Capitania dos Portos e também pelo IBAMA. Então é uma operação que não tem a celeridade, o fato pressa como primordial, mas sim o fator segurança, até porque se for uma operação mal conduzida pode aumentar os danos e até levar ao naufrágio de uma outra embarcação de apoio que esteja às proximidades. A quantidade de óleo diesel no tanque do navio preocupa a Advocacia Geral da União. O risco de um desastre ambiental de grandes proporções exige ações imediatas. A Marinha realizou uma série de ações visando retirar esse navio do encalhe ou retirar a carga do óleo diesel, principalmente, o quanto antes. Entrou em contato com a empresa dona do navio, entrou em contato com a seguradora e esse procedimento não resultou em nada concreto que resolvesse a questão. A solução foi buscar a Justiça Federal. A União ajuizou essa ação com o objetivo principal de conseguir que o Poder Judiciário fixasse uma multa pesada por cada dia de descumprimento da determinação de que a empresa ou a seguradora retirassem o óleo dessa embarcação, considerando que o dano ambiental mínimo já ocorreu, que foi o encalhe do navio junto aos corais, né? Essa foi a maior preocupação da União, evitar um dano maior ainda ao meio ambiente que se caracterizaria caso esse óleo diesel viesse a vazar no mar. Em primeira instância, a empresa foi condenada a realizar uma adequação de barreiras de contenção, sinalização e monitoramento da área, sob pena de multa diária de R$50 mil. A determinação prevê ainda que a transportadora faça um plano para tirar o óleo e remover a embarcação com autorizações da Capitania dos Portos e do IBAMA. Caso os destroços do Navemar 12 não sejam retirados do mar de Olinda, a empresa deverá pagar uma multa diária de R$100 mil. A transportadora diz que já está cumprindo a decisão.
Toda a operação ela já foi iniciada no aspecto de se trazer equipamento, se contratar uma empresa habilitada com aval da Capitania dos Portos de Pernambuco, se conseguir a autorização dos planos de remoção nos órgãos detentores da devida competência, com devida competência. E agora a gente está esperando condições, a empresa está esperando condições favoráveis para iniciar a remoção em loco da embarcação naufragada. A retirada depende das condições climáticas. Será realizada em 2 etapas e contará com o apoio desta balsa que está atracada no Porto do Recife. No Mar de Olinda, dá para ver pouco do navio que pesa 150 toneladas e está de cabeça para baixo. Ele será flutuado para que o óleo diesel possa ser retirado. Isso tudo precisa ser estudado, identificado para que a operação seja realizada com segurança. O Navemar 12 não fará parte do Parque de Naufrágios Pernambucano. Ele será tirado do fundo do oceano, mas sem causar danos ao meio ambiente. É isso, o Via Legal fica por aqui. A gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer assistir de novo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau. Yeah.